Pessoal, então, todas as coisas que a gente tem na natureza, a gente precisa ter uma unidade de medida para a gente ter uma referência. Por exemplo, quando a gente vai medir um papel, a gente não mede o papel em metros ou quilômetros, a gente mede o papel em centímetros. Porque a gente tem uma referência para mais ou menos supor o tamanho. Então, o átomo não vai ser diferente, mas como é que a gente vai medir um átomo? É uma coisa muito pequena. Então, a gente tomou como referência o carbono 12. A gente mediu a massa do carbono 12 e a partir disso a gente definiu a massa dos outros elementos. Então, o carbono 12 ele tem 12 unidades de massa. Então, a partir disso, uma unidade atômica a gente definiu como 1/12 da massa do carbono 12. Então, se a gente fala que um elemento, por exemplo, tem 18 unidades de massa, ele tem 18 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Então, por exemplo, o flúor. Se a gente olhar o flúor, ele vai ter número atômico 9 e número de massa 19. Então, a massa atômica dele é mais ou menos 18,998 unidades. O número de massa atômica ele não é exato, porque apesar de a massa ser a soma de prótons mais nêutrons, há uma diferença bem pequena que faz esse número ser quebrado. Então lembra que o número atômico é o número de prótons do átomo e o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. O elétron ele tem uma massa muito pequena, então a gente desconsidera no cálculo da massa atômica. Então, aqui a gente está falando da massa de um átomo. E agora, a massa de uma molécula. Por exemplo, também, um pouco antes disso, a gente pode também calcular a massa atômica do átomo, a gente considerando todos os isótopos dele. O que é isótopo? São elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, mais números de nêutrons diferentes. Então, se ele tem o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento químico. Só que o número de nêutrons é diferente. Então, o número de massa é diferente. Então, a gente pega a massa atômica, multiplica pela ocorrência dele na natureza em porcentagem, a gente acha a massa atômica do átomo que a gente está querendo. Então, agora a massa molecular. Então, a massa molecular, dependendo da quantidade de átomos que a gente tem na molécula, a gente soma. Por exemplo, o H2O. Se a gente olhar, a massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Então, a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente multiplica 1 por 2, vai ficar 2. E a gente tem 1 átomo de oxigênio. Então, 16 vezes 1, 16. A gente soma os 2, a gente tem que a massa atômica da água é 18. Então, isso daqui é para substâncias moleculares, lembra? Ametais mais ametais. Para substâncias iônicas é o mesmo processo, só que o nome é diferente, é massa-fórmula. Substância molecular, massa molecular. Substância iônica, massa-fórmula. Então, teve um químico que Avogadro, ele descobriu uma constante, que é o quê? Se a gente pegar o mesmo volume de gás, independente de qual seja o gás, sempre vai existir 6 vezes 10 a 23 moléculas lá dentro. Então, se a gente pegar um volume qualquer, qualquer que for o gás lá dentro, vai existir 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quando a gente fala 1 mol de hidrogênio, a gente fala que ele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Então, sempre, 1 mol quer dizer 6 vezes 10 a 23. 1 mol de oxigênio, 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. 1 mol de pessoas, 6 vezes 10 a 23 pessoas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a molécula hidrogênio, o número de partículas, 6 vezes 10 a 23, massa molecular, 1 grama por mol, porque a massa do hidrogênio é 1 grama. Agora, a água. 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, só que tem 18 gramas por mol. Então, se a gente quiser descobrir a quantidade de mols que tem numa mistura, por exemplo, a gente pega a massa da amostra, divide pela massa molecular e a gente acha o número de mols. Por exemplo, se a gente tiver 180 gramas de água, a gente pega 180 gramas, divide por 18, a gente vai saber que tem 10 mols de água lá dentro, ou seja,
10 vezes 6 vezes 10 é 23 moléculas. Som, tudo bem?